Amém. Então, eu vou tentar ser rápido, não sei, isto eu hoje fartei-me aqui de escrever, mas vou tentar ser rápido. Eh, eu estava, eu gostava de partilhar convosco alguns pensamentos ehm, que, que me recordaram algumas coisas quando eu estava a ler novamente o livro de Atos. E nós devemos, volta e meia, voltar a ler este livro. Mas à frente já vamos falar um pouco sobre isso. Mas sabe, no livro de Atos nós encontramos algumas evidências e alguns sinais do que deve ser uma igreja relevante, do que deve ser uma igreja que tem importância, do que deve ser uma igreja que marca a sua geração, do que é uma igreja que influencia uma geração inteira. Amém? E lá em Atos nós vemos a história da igreja desde o princípio e nós vemos, encontramos esta igreja, uma igreja relevante no seu tempo, uma igreja que mudou a história. Amém? Uma igreja que pegou na missão de Jesus e levou aquilo muito a sério. Amém? Levou a sua missão muito a sério e mudou a história da humanidade. Amém? E sabe, hoje vamos falar um pouco acerca destes sinais exteriores de uma igreja relevante, ou podemos dizer, né, os sinais de vida, os sinais vitais. Ok? Veja lá a pulsação da pessoa que está ao pé de si. Veja lá se ele ainda está vivo ou se já está a dormir. Vá, já está a dormir. Ainda também só comecei há 2 minutos, está bem? Não é razão para estar já a dormir. Né? Todos nós, todas as pessoas que estão vivas têm sinais vitais, é ou não é? E é bom que tenhamos isto aqui a bater tudo certinho, tudo direitinho, tudo no lugar certo, sem ser muito depressa nem muito devagar, não é? Aquilo ali tudo, tudo nos conformes. E sabe, nós vamos falar um pouco acerca destes sinais vitais, estes sinais exteriores de uma igreja que dá a sua vida pela causa, de uma igreja que dá a sua vida por Jesus. Amém? Jesus deu a sua vida por nós, mas nós também devemos dar a nossa vida por Jesus, a nossa causa. Amém? E eu estava a dizer, todas as pessoas que vivem, não é, têm sinais vitais, não é? São sinais, esses sinais indicam se a pessoa está viva ou se, pronto, já não está cá entre nós, não é? E sabe, e é possível observar através desses sinais vitais o estado de saúde de uma determinada pessoa. É ou não é? Quem é que já foi fazer aquela coisa do, como é que chama? Eletrocardiograma, não é? Toda a gente já foi fazer. Pois, eu também já passei os 40, então volta e meia lá vou eu fazer o check-up. Né? Colam aqui aquelas coisas e depois eles lá vão ver os sinais vitais para ver se aquilo está tudo bem. E pelos sinais vitais não importa só ver se está vivo, mas também importa ver se está tudo a funcionar bem, se as coisas estão a correr bem. Estou a falar bem? Então, sabe, olha, da mesma forma, uma igreja que está pronta a entregar a sua vida pela causa, que está pronta a entregar a sua vida por Jesus, tem alguns sinais vitais, tem alguns sinais exteriores que trazem à evidência se estamos vivos e o quão saudável nós estamos. Sim? Sabe? E sempre que nós encontramos, sempre que nós nos deparamos com um grupo de pessoas que está disposto a viver pela causa, que Jesus é a causa das suas vidas, nós encontramos algumas características que são comuns a essas comunidades. Muitas vezes nós ouvimos falar de uma igreja nesta cidade, naquele país, aqui ou acolá, que está a mudar aquela nação, que está a mudar aquela cidade, e hoje em dia com a internet e com a televisão é possível nós vermos isso. Não é? Nós em todo o mundo conhecemos histórias de igrejas que estão a ser relevantes na sua nação, relevantes nesta geração. E sabe, não importa a que denominação eles pertencem, não importa a que igreja pertencem, não importa qual é a sua história, não importa qual foi a sua caminhada, a verdade é que se essa comunidade for constituída por pessoas que estão disponíveis a dar a sua vida por Jesus, nós vamos encontrar algumas características que são comuns a todas estas igrejas que têm um propósito e que são igrejas que estão a influenciar o seu mundo. Sim? Então, vamos olhar para algumas dessas características. E aqui, nós hoje não vamos ler o capítulo todo de Atos, ok? Os irmãos estejam descansados. Diga lá à pessoa que está ao pé assim, ok, está descansado. É só o capítulo 1 e 2 e só alguns versículos, ok? Aqui em Atos, no início do livro de Atos, nós podemos encontrar algumas dessas características, alguns desses sinais vitais, alguns desses sinais de vida. E sabe, há tanto a aprender com o livro de Atos. Como eu estava a dizer há pouco,
há tanto a aprender com o livro de Atos, com a igreja primitiva, acerca do propósito da igreja, acerca da missão da igreja. E sabe, cada um de nós deve, volta e meia, voltar a ler o livro de Atos. Sim? Hoje em dia temos a Bíblia, é tão fácil termos a Bíblia, né? Temos a Bíblia nos telemóveis, nos tablets, no computador. É tão fácil nós termos acesso à Bíblia e é tão fácil nós podemos meditar e ler a palavra de Deus. E então, olha, volta e meia é um desafio que eu vos deixo. Leiam novamente o livro de Atos. Leia do princípio ao fim. E os irmãos vão ver como é que o vosso espírito vai ficar. Há um desafio, há um novo, como é que eu ia dizer? Ficamos de peito inchado. Ficamos ali prontos. Pai, Deus fez estas coisas tremendas, estas coisas poderosas. Eu também quero isto para a minha vida. Eu também pertenço a esta igreja gloriosa. Amém? Também quero ver isto acontecer na minha vida, na minha igreja. Sabe, sempre que nós lemos estas passagens, sempre que lemos este livro de Atos, há um recordar da grandeza de nosso Deus. Amém? Quem é que serve um Deus grande? Aleluia. Há um recordar do propósito da igreja, há um recordar da forma como Deus nos disponibiliza o seu poder sobrenatural, o poder sobrenatural do seu Santo Espírito, que nos capacita para vivermos uma vida vitoriosa, para vivermos uma vida abençoada. E Deus tem um plano e um propósito tremendo para a tua vida, sabias? Sim? É mesmo verdade. Deus tem um propósito tremendo para esta comunidade. Deus tem um propósito tremendo para esta igreja. Amém? Não são muito convencidos, mas é mesmo, ok? É mesmo. Então vamos olhar um pouco para o livro de Atos e descobrir alguns dos sinais vitais daquela igreja. E que devem ser, estes sinais vitais devem ser visíveis na nossa igreja também e devemos desejá-los tê-los na nossa vida. Amém? E sabes, já agora, nós podemos aplicar estes princípios a qualquer área da nossa vida. Ok? Sabe, nós vamos falar um pouco da igreja em geral, mas o irmão pode pegar nestes princípios e aplicá-lo ao seu casamento. O irmão pode pegar nestes princípios que nós vamos falar e aplicar ao seu trabalho, à sua escola, à sua família, aos seus relacionamentos, em tudo aquilo que nós fazemos, à nossa vida do nosso dia a dia. Amém? Então, Atos, capítulo 1, e nós vamos começar no versículo 1. Os irmãos hoje estão muito caladinhos. Sim, senhoras. São uma turma disciplinada. Olha que coisa tão boa. Eu vou levar-vos lá para a minha escola porque os irmãos é que são bons. Assim é tudo direitinho. Muito bem, meninos muito bem comportados. Aleluia. Sempre que concordarem comigo podem dizer amém, está bem? Ou abanar assim o capacete para eu saber que estou aí no bom caminho, está bem? A palavra de Deus diz assim lá em Atos, a partir do capítulo 1, versículo 1. No meu livro anterior escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a cada um de vós. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? E Figueira da Foz fica mesmo nos confins da terra, não é? Fica mesmo cá nos confins da terra. Sabe, e é tremendo quando nós
a olharmos para a vida destes homens, pessoas simples, pessoas de trabalho, pessoas que ganhavam a sua vida com o seu suor, pessoas tão simples, e constatarmos como a vida destes homens foi influenciada de tal maneira por Jesus. Jesus mudou a vida destes homens, de tal maneira que eles o seguiram até à cruz. E depois nós encontramos agora estes homens, depois de Jesus ressuscitar de entre os mortos, estes homens estão disponíveis para fazer tudo aquilo que Jesus lhes ordenar. Este é o espírito com que eles se encontram. Eles estão, com este espírito, eles estão de forma a verem cumprida a sua missão aqui na terra. E sabe, o primeiro sinal de vida, ou o primeiro sinal vital que nós encontramos nesta passagem, é que eles eram uma igreja onde Jesus era o centro. Amém? Diga comigo, Jesus era o centro. Jesus era o centro. Amém? Eles foram uma igreja relevante, uma igreja que mudou a história, porque Jesus era o centro das suas vidas, Jesus era o centro daquela igreja. Amém? Eles eram uma igreja completamente centrada em Jesus. E é assim que deve ser, certo? Jesus deve ser o centro das nossas vidas. E hoje cantamos tantas vezes, é tudo por Ele. Jesus é o centro das nossas vidas. Jesus é o centro da nossa igreja. Amém? E em tudo nós devemos deixar Jesus ser o centro. Amém? E assim como Jesus era o centro lá da igreja primitiva, da igreja em Atos dos Apóstolos, eu acredito que Jesus continua a ser o centro. Amém? Aqui na igreja da Figueira da Foz. Amém? A cidade mais bonita do mundo e arredores. Amém? Quem é que concorda comigo? Não há mais bonito. Amém? Jesus continua a ser o centro. Amém? Quando Jesus continua a ser o centro das nossas vidas, continua a ser o centro desta igreja. Amém? E sabe, quando nós declaramos que é tudo por Jesus, é isso mesmo que nós queremos dizer. Certo? É ou não? Ok, sim, ok. Estou convencido. Está bem. Sabe, Jesus não é a nossa causa de domingo de manhã. Sim? Jesus, Ele é a nossa causa. Amém? Jesus é o centro da nossa atividade. Jesus é o centro da nossa identidade. Amém? E esta igreja existe por causa de Jesus. Esta igreja vive por causa de Jesus. Jesus tem sido a nossa causa e pela graça de Deus, Jesus será sempre o centro, Jesus será sempre a nossa causa. Certo? Jesus será sempre a razão do nosso existir, a razão do nosso viver. E sabe, nós podemos até nem ter os melhores programas, podemos não ser a igreja melhor organizada cá do sítio, cada cidade. Não é? Podemos não ter os melhores programas, podemos não ter a melhor maneira de fazer as coisas, podemos até nem ter as melhores instalações, podemos não ter a melhor equipa de louvor. Eu acho que temos, mas pronto, não há melhores... Estou a brincar. Mas podemos não ter a melhor equipa de louvor, podemos não ter os melhores pregadores, mas uma coisa eu de certeza que posso dizer, e vocês concordam comigo: ninguém pode amar mais a Jesus do que nós. Olhem, eu acho que eles podem amar tanto como nós, mas mais que nós eu duvido que amem mais do que nós. Amém? Porque Jesus é o centro das nossas vidas. Amém? E é por Ele que nós vivemos, é para Ele que nós vivemos. Amém? E nesta manhã, ao olhar para vós, eu consigo ver um povo apaixonado por Jesus. Amém? Um povo dedicado a Jesus. Amém? Olha lá para a pessoa que está ao pé de ti. Vê um servo de Deus. Alguém que vive pela causa. Alguém que foi transformado por Jesus. Amém? Alguém em quem é visível o amor de Deus. Amém? Um coração de servo. Alguém que está pronto para servir o nosso Deus. Amém? Vemos um povo que está dedicado ao propósito do reino de Deus, disposto a darem as suas vidas para verem cumprido o propósito de Deus para os nossos dias. Amém? E esta igreja teve montes de palavras de Deus. E nós queremos ver isso concretizado nas nossas vidas. Amém? Mas também cabe-nos a nós termos esse desejo e buscarmos o nosso Deus para vermos a manifestação da glória de Deus nos nossos dias. Amém? É tudo por Jesus? É tudo por Jesus? Ok, já estou convencido.
Sabe, e é algo tremendo quando nós tomamos esta decisão, deixarmos Jesus ser o centro das nossas vidas. Não há nada mais excelente do que vivermos uma vida onde Jesus é o centro. E quando nós permitimos que na nossa vida existam vários centros, existam outros centros, ok? Que não Jesus, nós nunca iremos receber e viver na dimensão que Jesus planeou para as nossas vidas. Amém? Não vamos experimentar a plenitude daquilo que Jesus planeou para cada um de nós. Mas sabe, quando Jesus é o centro das nossas vidas, quando Jesus está em primeiro lugar nas nossas vidas, quando Jesus é o centro do nosso amor, quando Jesus é o centro da nossa devoção, quando Jesus é o centro da nossa adoração, nós abrimos uma porta na nossa vida, nós abrimos um caminho para uma vida de excelência, nós abrimos um caminho para uma vida abençoada, abrimos um caminho para uma vida vitoriosa. Amém? E sabe, algumas pessoas conseguem colocar Jesus lá no meio da sua agenda, não é? Têm a sua agenda e lá no meio conseguem arranjar lá um buraquinho para Jesus. Não é? Sabe, muitas vezes, todos nós, Jesus é o centro, mas por vezes com a nossa vida andamos tão ocupados, não é? E às vezes com a nossa ocupação lá arranjamos um bocadinho para Jesus. Mas sabe, mas não é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Ele quer ser mesmo o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Amém? E sabe, nós podemos estar no trabalho e Jesus continua a ser o centro. Amém? Jesus continua a ser o centro. Porque quando nós estamos no nosso trabalho, em vez de tentarmos enganar o patrão, não é? Nós vamos fazer o nosso melhor, porque Jesus é o centro da nossa vida. Amém? Quando estamos no nosso trabalho, em vez de chegarmos atrasados, nós somos os primeiros a chegar, porque Jesus é o centro da nossa vida. Amém? Se somos patrões, somos a nossa empresa é que tem os melhores funcionários, é que paga melhor. É isso mesmo. Mas sabe, quando nós deixamos que na nossa vida haja outros centros, haja outras coisas que tomam o primeiro lugar na nossa vida, sabe, a verdade é que Jesus sempre vai fazer coisas boas na nossa vida. Nós vamos sempre ver a evidência do seu amor nas nossas vidas, porque esta é a sua natureza. Deus é bom. Deus é bom e Deus sempre vai mostrar a sua bondade. Mas este tipo de pessoas vivem num nível abaixo daquele que Deus e que Jesus planeou para cada um de nós. Amém? E meu irmão, quanto a mim, não é? Josué dizia, quanto a mim e ao meu lar, serviremos a Deus. Amém? Quem é que pode dizer comigo? Quanto a mim e ao meu lar, serviremos a Deus. Amém? Serviremos a Deus. Amém? Sabe? E quanto a mim, eu não quero viver uma vida que fica aquém daquela que Deus preparou para mim, do plano que Deus preparou para mim. E eu quero acabar os meus dias sabendo que vivi tudo aquilo que Deus preparou para mim, sabendo que vivi tudo para a glória de Deus. E a única forma de nós o fazermos é deixarmos que Jesus seja o centro das nossas vidas. Amém? Jesus é o centro das nossas vidas, é o centro da nossa adoração, Jesus é o centro do nosso estudo, é o centro da nossa pregação, Jesus é o centro da nossa devoção, Jesus é o centro dos nossos relacionamentos, Jesus é o centro da nossa missão. Amém? Outro sinal que nós encontramos na igreja primitiva é que eles eram uma igreja desejosa de servir. Eles queriam viver no propósito de Deus, servindo a Deus. Os irmãos dão-me licença que eu beba um bocadinho de água? Diga lá à pessoa que está ao pé de si, serviço. Então, mas hoje é domingo de manhã, não é tempo de serviço, não é? Mas é isso mesmo, uma igreja relevante é uma igreja que tem este sinal de vida, em que é notório o serviço, em que é notório um desejo de viverem no propósito de Deus. No versículo 9, leia lá comigo, versículo 9, do capítulo 1. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Bem, então nestes versículos nós vemos Jesus a ser
elevado aos céus, ok? E vemos os discípulos a ficarem ali a olhar para o céu. Eu acho que se aqueles anjos não tivessem aparecido, havia uma religião que era toda a gente a olhar para o céu, né? Ficavam ali todos a olhar para o céu. Então nós nestes versos vemos que Jesus havia ascendido aos céus e os discípulos estavam ali. Eu penso que eles estavam ali a tentar processar toda aquela informação. Puxa, aquilo foi... Reparem, aquilo foi era muita informação. Eles tinham que processar ali muita coisa, não é? É mesmo. Os irmãos, imaginem-se lá no lugar deles, não é? Eles estavam ali, Jesus a subir aos céus. Eles estavam assim, bem, mas o que é isto? Naves espaciais aqui? Ou o que é que se passa aqui? Não é? Aquilo, naquela altura ainda não pensavam em naves espaciais. Só hoje é que andamos a ver muitos filmes, não é? Mas sabe, aqueles homens viveram 3 anos fantásticos com Jesus. Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, estiveram com ele, mas agora neste momento eles veem Jesus a ir embora. E isso mudou tudo na vida deles, sabes? Eles tinham acabado de ver Jesus ascender aos céus e ficaram ali especados a olhar para o céu. Talvez, se calhar, de boca aberta, alguns de boca aberta, com os olhos esbugalhados, né, a ver o que é isto que está a acontecer. E eles estavam ali tão, posso dizer, aparvalhados? Posso? Pronto. Então eles estavam ali todos meios aparvalhados, meios atónicos, né? Sem saberem o que é que estava a acontecer, que nem se aperceberam daqueles 2 homens vestidos de branco que estavam ao pé deles. Não é? Isto faz lembrar, não é? Os irmãos, quando nunca repararam, quando alguém olhar para alguma coisa, aparece logo uma multidão para olhar também. É ou não é? Não é? Se nós formos, os irmãos experimentem ir ali para o bairro Novo, não é? Ali à noite, e começam a olhar para o céu. Passado um tempo, está toda a gente a olhar para o céu, está toda a gente a olhar para alguma coisa, não é? Isto é a natureza humana, tem estas coisas, não é? Acontece algum acidente, vai toda a gente ver. Eu não consigo ver, fico com não sei o quê, mas vão lá todos ver. Isto dá-me, fico... não... Mas vão lá todos ver, não é? Vão lá todos olhar. E sabe, nós não sabemos quantas pessoas estavam ali naquele momento, nem quanto tempo eles estiveram a olhar para o céu. Mas de repente 2 anjos apareceram vestidos de branco e a mensagem que eles trouxeram foi esta: olha, esse Jesus que dentre vós foi recebido lá em cima nos céus. Ele há de vir como para o céu, vocês o vistes vir. Eles chegaram e disseram: olha, é tempo de vocês seguirem com a vossa missão. Parem lá de estar a olhar para o céu, parem lá disso. Agora é tempo de fazerem aquilo que Jesus vos disse. É tempo de fazerem as ordens de Jesus. Jesus deixou-vos aqui com um propósito. Jesus não vos salvou para vos levar para o céu, mas Jesus salvou-vos e deu-vos uma missão. Amém? Então agora é tempo de pôr mãos à obra. Agora toca a mexer. Vamos lá fazer aquilo que Jesus vos mandou fazer. Amém? E sabe, a beleza de tudo isto é que eles estavam tão focados em Jesus que nem se aperceberam do que estava a acontecer. E isto é uma excelente ilustração do que significa viver as nossas vidas focadas em Jesus. Esta é uma excelente ilustração do que significa vivermos com os nossos olhos colocados em Jesus, focados em Jesus. Quando as nossas vidas estão focadas em Jesus, quando os nossos olhos estão colocados em Jesus, não importa quem vem à nossa vida, não importa quem sai da nossa vida, nós sabemos que no fim tudo estará bem. Amém? Deus é soberano, Deus está no controle. Amém? Quando as nossas vidas estão focadas em Jesus, quando os nossos olhos estão focados em Jesus, podem vir as maiores distrações, mas nada daquilo que está à nossa volta afeta aquilo que está no nosso interior, porque os nossos corações estão centrados numa realidade superior. Estão centrados numa realidade superior. Amém? Sabe? E é este quadro que conseguimos ver aqui, uma igreja totalmente focada em Jesus, totalmente disponível para entrar no propósito de Jesus. E eu acredito, meus irmãos, que nós também temos que ser este tipo de igreja. Amém? Uma igreja totalmente entregue ao propósito de Jesus, totalmente entregue à causa. Amém? Aqui não há soldados com dúvidas. Pois não? Aqui não há soldados a ver, bem, vou para a batalha ou não vou para a batalha? Monto o equipamento ou não monto o equipamento? Estou pronto ou não estou pronto? Não é? Aqui não há soldados com dúvidas, pois não? Nós não estamos aqui simplesmente porque a nossa família nos educou
nesta fé. Ok, olha, ao domingo de manhã tens que ir ali à igreja. Nós não estamos aqui porque não encontramos um lugar melhor para ir ao domingo de manhã. Temos umas caminhas tão boas, não é? Nós estamos aqui porque somos um povo apaixonados por Jesus. Amém? Estamos apaixonados por Jesus. Amém? Estamos disponíveis para viver no propósito do nosso Deus. E nós esperamos dias melhores. Amém? Os nossos melhores dias estão à nossa frente. Acreditas nisso? Os nossos melhores dias estão à nossa frente. O melhor ainda está para vir. Nós congregamos-nos porque amamos estar juntos. Amém? Amamos servir Jesus. Amamos edificar a sua igreja. Não é um fardo que nós carregamos. É um privilégio. Amém? É um privilégio servir o nosso Deus. Não é algo que nós somos obrigados a fazer, mas sim é algo que nós amamos fazer. Amém? Amamos fazer, amamos servir o nosso Deus. E nós vivemos com esta grande expectativa de ver a manifestação da bondade de Deus. Uma expectativa de ver a manifestação da grandeza do nosso Deus e da glória do nosso Deus na nossa geração. Amém? Nós queremos ver isso. Amém? E estamos disponíveis para servir. Amém? Diga comigo, eu estou pronto. Eu estou pronto. É? Lá na tropa, se o soldado, não é? Se o sargento, não é? Chega lá, como é que é? Vamos? E ele diz, vamos. Leva logo, não é? Ele tem que responder, estás pronto? Pronto! É? E nós aqui neste exército valente, amém? O Israel de Deus, é? Alguns irmãos gostaram, é? Daquilo. É? Já há muito tempo que não havia assim uma música assim toda. É? Não. Mas depois levaram logo com a outra que tem um ritmo todo diferente, né? Mas pronto, mas tem que ser assim. Eu estou a brincar. Eu sei que eu digo assim umas piadas que ninguém percebe, mas pronto. Aleluia. Bem, já nem sei o que é que estava a dizer. Somos soldados, amém? E estamos prontos, amém? Estamos prontos, disponíveis para fazer aquilo que for necessário, amém? E sabe, quando nós vivemos desta maneira, quando nós vivemos com este espírito, quando nós vivemos com esta atitude, nós tornamos pessoas mais fortes, nós tornamos pessoas completas, nós tornamos pessoas satisfeitas, ok? Há uma satisfação que vai à nossa vida de podermos servir o nosso Deus, amém? E muitas vezes nós temos a tendência de achar que a vida da igreja não tem nada a ver com a nossa vida do dia a dia, do nosso dia a dia. Pensamos que a vida da igreja é sexta-feira e ao domingo. Mas nada mais errado, sabe? Nós sabemos que a nossa vida, o resultado da nossa vida, ou seja, a nossa vida é o resultado daquilo que nós investimos nela. Não é? Há este princípio, não é, que existe desde que o mundo foi criado. O princípio do semear e do colher. Amém? Aquilo que nós semeamos é isso que nós vamos colher. E a tua vida, meu irmão, é o resultado da tua sementeira, daquilo que tu tens semeado. Amém? E sabe, se nós queremos estar em boa forma física, né, isto agora está na moda, estar em boa forma física, nós temos que investir no ginásio, não é no McDonald's, não é? Se nós queremos estar em boa forma física, tem que se investir no ginásio, não é? Não há volta a dar, não é? O irmão não pode passar pelo ginásio e, em vez de entrar no ginásio, entrar na porta da pastelaria que está ao lado, não é? E depois não pode culpar o diabo de o ter levado à pastelaria. É. E nós não podemos dizer, olha, eu estaria em muito melhor forma física se os fulanos lá do ginásio me ligassem para casa. Se eles me ligassem para casa e me perguntassem porquê que eu não tenho ido ao ginásio. Então eu ia lá ao ginásio.
Se eles me ligassem, eu ia ao ginásio, mas eles marotos não me ligam nenhuma e pronto, não estou aqui em boa forma física. Mas se eles me ligassem, se eles se lembrassem de mim, os marotos não se lembram de mim. Se alguém do ginásio se preocupasse minimamente comigo, ligava-me e eu de certeza que ia lá e ficava em boa forma física. Mas eles não me ligam do ginásio, então eu não vou. É assim. Se o estacionamento do ginásio fosse bom, eles nem sequer têm estacionamento. Como é que eu vou ao ginásio, vou do meu carrinho, não há estacionamento, claro que eu não posso ir ao ginásio. Não funciona, assim não dá. Né? Se eles tivessem um estacionamento melhor, eu ia lá mais vezes. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Sabe, essas desculpas não são relevantes. Não são relevantes. Mesmo, não são relevantes. Sabe porquê? Porque apenas vamos escolher aquilo que nós semeamos. Sim? Sabe? E quando nós estamos a falar de boa forma, de estarmos em forma espiritual, quando nós estamos a falar de boa forma espiritual, não há aqui ninguém que seja mais responsável do que tu pelo teu crescimento espiritual. Amém? Não há aqui ninguém mais responsável do que eu pelo meu crescimento espiritual. Sim? Posso continuar? Vejam lá. Sabe? Eu não sou responsável pelo teu crescimento espiritual, o teu marido, a tua mulher não são os responsáveis, o líder do grupo familiar não é responsável, os teus relacionamentos não são responsáveis. É verdade que todos nós temos um papel importante a desempenhar. Todos nós temos um papel importante a desempenhar. Mas sabe, no final de contas, cada um de nós é responsável pelo nosso crescimento espiritual. Cabe a cada um de nós zelar pela nossa boa forma espiritual. Amém? E sabe, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, Deus também nos coloca em primeiro lugar. Sabe? E Deus coloca ao nosso dispor todos os recursos do céu para nós vivermos uma vida abençoada e cumprirmos o seu propósito para as nossas vidas. Amém? Então falámos de uma igreja que é uma igreja onde Jesus é o centro. Falámos de uma igreja que está pronta a servir, está disponível para servir, para cumprir o propósito de Deus. E sabe, lá em Atos nós também descobrimos que eles eram uma igreja que estava disposta a correr riscos. Eles estavam dispostos a correr alguns riscos. Repare só, Jesus havia passado os últimos 40 dias com eles a partilhar sobre o reino de Deus. E nem dá para imaginar o quão tremendo terá sido. Isto deve ter sido mesmo tremendo, algo fantástico, algo tremendo. Jesus, depois de ressuscitar, esteve entre eles 40 dias a ensinar acerca do reino de Deus. Mais fantástico é difícil que haja, não é? E sabe, finalmente Jesus dá-lhes algumas indicações, dá-lhes algumas instruções, e estas instruções eram para que eles ficassem em Jerusalém e esperassem lá a promessa do Pai. No entanto, eles ficam ali a olhar para o céu, tiveram que aparecer aqueles dois anjos vestidos de brancos para lhes lembrar qual era a missão que Jesus lhes tinha dado. Mas sabe, antes de eles irem lá para Jerusalém e esperarem a promessa do Pai, eles ainda têm ali alguns assuntos pendentes, alguns assuntos que têm que tratar. E tratar deste assunto terá que envolver uma atitude em que eles terão que assumir algum risco. Quem é que gosta de assumir riscos? Pois, isso aí, às vezes, não é? Mas sabe, aquilo que nós vamos falar agora, eles tiveram que assumir algum risco. Eles tiveram que não é? Dar o corpo ao manifesto, tiveram que assumir algum risco. E repare, por causa de Judas, que tinha traído Jesus, faltava-lhes um apóstolo, não é? Faltava-lhes um, eles eram só 11. E eles precisavam de 12. Isto depois nós podíamos falar aqui, 12 representa o governo de Deus, a forma do governo de Deus. Havia 12 tribos de Israel, havia 12 discípulos a seguirem Jesus, e depois nós podíamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o que interessa aqui é que eles precisavam de mais uma pessoa, ok? E então
o que é que eles fazem para terem esta outra pessoa, não é? Para recrutarem este novo apóstolo. Sabem o que é que eles fazem? Eles assumem um risco. Veja lá no versículo 23. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E oraram, disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então deitaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. Nós encontramos aqui os discípulos num momento decisivo, num momento importantíssimo, certo? E eles tinham que tomar esta decisão muito importante. Tinham que escolher alguém que fosse uma referência, alguém que Deus tinha que entrar dentro daquele espírito, tinha que ser alguém com quem eles podiam contar. E o que é que eles fazem? Duas coisas. Em primeiro lugar, eles oraram, certo? E depois o que é que eles fizeram? Lançaram uma moeda ao ar, não é? E decidiram quem é que ficava. Não foi? Não é o que diz lá? Lançaram sortes. E depois de lançarem sortes, eles confiaram em Deus. Eles confiaram em Deus. E lançar sortes, isto aparece várias vezes no Novo Testamento, tem a ver com aquela coisa da moeda, tirar a moeda, cara ou coroa? Coroa. Então, saiu-te a ti, não é? Ou tirar aquela, ver quem é que tira a palhinha mais pequenina. Isso normalmente é sempre quem é que, não é? Isso da palhinha mais pequenina tem sempre um mau... sempre, tem uma tarefa difícil, não é? Mas, meus irmãos, dá para imaginar, diz que eles lançaram sortes, não é? Eles estão a escolher um apóstolo, não é? E isto é algo importante. Então vamos lá escolher aqui o apóstolo. E Pedro diz lá para o Tiago: Tiago, tens aí uma moeda? Tenho. Então vá, cara ou coroa? E lançou a moeda. Mas sabe, eles estavam a dizer, para as nossas mentes às vezes é difícil processarmos isto. Mas sabe, eles estavam a dizer: olha, Deus, nós escolhemos estes dois homens. E para eles chegarem àqueles dois homens, eles de certeza que já fizeram uma grande escolha. Porque eram dois homens que deviam ser uma grande referência no meio daquela comunidade. Concordam comigo? De certeza que eram dois homens fiéis. Eram homens em quem se podia confiar. Eram homens relevantes naquela sociedade. Eram homens tementes a Deus. Eram homens em quem se podia ver o Espírito de Deus a trabalhar. Amém? Mas eles chegaram àquele momento e tinham aqueles dois e não sabiam qual deles haviam de escolher. E eles estavam a dizer: olha, Deus, nós escolhemos estes dois homens, usámos a nossa sabedoria, escolhemos os melhores, mas não sabemos qual escolher. Então, olha, vamos correr o risco e confiar na tua soberania para que todas as coisas corram pelo melhor, para que tudo corra de acordo com o teu propósito. E então aqui vai. E saiu o Matias. Sabe? Eu sei que isto para algumas pessoas, para pessoas que têm uma mente religiosa, é difícil processar isto, é difícil pensar um pouco sobre isto, sabe? Porque sempre que nós temos que tomar uma decisão, nós temos uma tendência de querer ouvir Deus de uma forma direta, de uma forma pessoal. E eu gostava muito que as coisas fossem mesmo assim, gostava imenso que tudo fosse sempre assim, que funcionasse dessa maneira, não é? Devo comprar este fato ou aquele fato? Vou comprar este carro ou aquele carro? Vou para a casa amarela ou vou para a casa azul? Vou para aqui ou vou para acolá? E temos sempre Deus lá a dizer-nos: faz isto, faz aquilo, faz aquilo. E Deus fala. Mas sabe, mas nem sempre as coisas são assim, certo? Nem sempre as coisas funcionam assim. Na verdade, pense lá comigo, em muitas situações onde nós tínhamos a certeza que seria a vontade de Deus, que até tínhamos ouvido Deus, há alturas em que olhamos para trás e dizemos: bem, se calhar não era bem assim. Meti-me por aqui, olha, pensava que tinha ouvido direitinho e afinal as coisas não correram como eu estava a pensar. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Sabe? Mas quando nós não fazemos as coisas todas direitinhas, nós temos um grande Deus. Amém? Quem é que está aqui que tem um grande Deus?
Amém? Mesmo quando nós não fazemos as coisas todas direitinhas, nós temos um grande Deus, nós servimos um grande Deus e o seu nome é Jesus, amém? E Ele é poderoso para redimir o meu assumir do risco para a glória do seu nome, amém? E sabe, nós podemos viver usando o bom senso e é muito bom que nós o façamos. Nós devemos ter bom senso nas escolhas que nós fazemos. Devemos viver usando sabedoria, devemos viver vendo todas as possibilidades, todos os caminhos possíveis. Devemos ouvir várias opiniões. Mas sabe, chega sempre uma altura em que nós vamos ter que correr riscos. Em que nós vamos ter que assumir riscos. Amém? E deixe-me dizer-lhe isto, que a nossa caminhada de fé, é importante nós assumirmos estes riscos. Sabe, quando nós estamos a falar da nossa caminhada de fé, jogar pelo seguro nunca é seguro. Isto não tem nada a ver com política, hein? Ok? Isto não tem nada a ver com a política, amém? Não é? Portugal com Israel, não é? Estavam ali a jogar pelo seguro. 1-0 chega. Tal, bola para aqui, bola para lá. Estavam ali a jogar pelo seguro, não vamos assumir riscos. E depois, pumba, não é? Correu-lhes mal. Meu irmão, o caminho da fé é seguro, amém? É confiável, o caminho da fé é confiável, é seguro, amém? Mesmo quando nós assumimos riscos e por vezes acabamos por falhar, nós sabemos que temos um Deus que está a trabalhar nas nossas vidas. Temos um Deus que redime os nossos erros e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, amém? Porque o nosso propósito é maior do que este momento que nós estamos a viver. O nosso propósito é maior do que esta estação da vida, esta época da vida que nós estamos a viver. Amém? E sabe, assumir o risco produz sempre recompensa. Quando nós o fazemos para a glória de Deus, quer seja recompensa por algo bem feito, por algo bem conseguido, ou recompensa por uma lição que nós tivemos que aprender da pior maneira. Mas aprendemos a lição. Amém? Ok, só mais um bocadinho, está bem? Outro sinal de vida, outro sinal vital que esta igreja, uma igreja relevante que nós podemos encontrar. Posso continuar? Senão, podemos terminar já aqui, ok? Vá, só mais um bocadinho. Sabe, nós encontramos naquela igreja uma igreja que estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para que o trabalho fosse feito. Amém? Estava disponível para fazer tudo o que fosse necessário para que a missão fosse cumprida. E uma igreja relevante está sempre disposta a fazer, seja o que for, para alcançarmos aquilo para que fomos chamados. Amém? Estamos dispostos a fazer, seja o que for, para alcançar novas pessoas. Amém? Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, levarmos Jesus às pessoas, levarmos o Evangelho às pessoas. E nós temos que estar disponíveis, dispostos a fazer, seja o que for, aquilo que for necessário para levar Jesus. Amém? Uma igreja relevante, uma igreja que está disposta a fazer o que for necessário para implantar novas igrejas, a fazer o que for necessário, se é preciso mudar de instalações para novas instalações, o que for necessário para nos relacionarmos com as pessoas que fazem parte do nosso mundo. E sabe, para aqueles discípulos, fazer o que for necessário significava reunirem-se no cenáculo e esperarem pela promessa do Pai. Eles tinham simplesmente que esperar em Deus. Amém? Dê lá uma cotovelada à pessoa que está ao pé de si e diga lá, vá, está quase, é só mais um bocadinho, acorda lá, vá. Para eles, fazer o que fosse necessário era reunirem-se em Jerusalém e esperarem pela promessa do Pai. Hoje em dia esperar é terrível, não é? Hoje em dia esperar, se nós temos que esperar um bocadinho, não é? Se nós temos uma consulta marcada às 11, só somos atendidos às 11h05, se nós temos aquilo, não é? Ter que esperar, está bem, está. Até na página da internet, se aquilo demora 2 segundos a abrir, já é um stress muito grande. Nós temos que carregar e aquilo de ser logo. Não é? Se aquilo demora mais 2 segundos, já vamos ligar para a TV Cabo ou para o Mel ou lá o que é, porque aquilo está muito lento. E sabe, aquele grupo de pessoas
A missão deles, que Jesus lhes tinha incumbido, era: espera, ficam em Jerusalém e esperam. Esperam pela promessa do Pai. Era uma missão, era a única missão que eles tinham. Mas sabe, não era uma missão fácil. Não era uma missão fácil. Não é? E sabe, nós podemos imaginar, eles com certeza poderiam ter perguntado: então, mas Jesus, não nos podes dar mais informação, ok? Então, qual é a promessa do Pai? Podes nos dizer o momento exato em que a promessa do Pai vai chegar? O correio chega a que horas? Vais expedir aquilo em que dia? Em que dia é a hora que chega a promessa para podermos estar lá todos? Mas sabe, Jesus não lhes diz mais nada, não lhes diz mais informação, não lhes dá mais informação. Eles não precisavam saber mais nada, eles apenas precisavam obedecer e seguir as instruções de Jesus. Então nós encontramos lá os discípulos no cenáculo. Lá estão eles reunidos no cenáculo, não sabendo, não fazendo a mínima ideia de quanto tempo eles teriam que lá ficar. E já agora deixe-me lembrar que eram 120 pessoas que estavam naquele lugar, e com certeza não era um lugar assim tão grande como este. Hoje se calhar estamos aqui mais ou menos esse número, mas até estamos todos confortáveis, não é? Naquela altura não havia cadeirinhas, ar-condicionado, não é? Uma televisão para passar um filme, para passar o tempo, não é? Não havia nada disso, não é? E eles estavam ali todos apertadinhos, todos juntinhos, não é? E alguns se calhar estavam a perguntar: então ainda falta muito tempo, como é que é? Vem ou não vem? Chega ou não chega? E eles, os discípulos lá, os apóstolos lá diziam: olha, não sabemos, mas estamos prontos a fazer o que for necessário para recebermos aquilo que Jesus prometeu. Amém? E este era o espírito daquela gente, fazer o que fosse necessário. Era isso mesmo. Não é? Então passa o primeiro dia, passa o segundo dia, vem o terceiro dia, vem o quarto dia, e eles estão lá a orar, estão a adorar, estão a jejuar, estão a estudar, estão a buscar a Deus, estão-se a exortar uns aos outros, estão-se a encorajar uns aos outros. Vem o quinto dia, vem o sexto dia, vem o sétimo dia, o oitavo dia, etc. E sabe, e de certeza que em algum momento aquele suave aroma de adoração foi substituído pelo suave aroma do odor corporal, não é? Do perfume patchouli, não é? De certeza, não é? De certeza que aquilo não ficou ali um ambiente do melhor, não é? Não era um ambiente muito VIP, não é? E as coisas começaram a ficar um bocado incomodativas. Estarmos num ambiente de 120 pessoas ali há tantos dias juntos, aquilo não fica ali um ambiente muito confortável, não é confortável estar ali. E sabe, mesmo assim, eles permaneceram lá. Eles fizeram o que foi necessário para receberem a promessa do Pai. E eles estavam com este espírito: vamos fazer o que for necessário. Estamos disponíveis a esperar o tempo que for necessário até recebermos a promessa de Deus. E isto é viver pela fé. Amém? Isto é viver pela fé. E pela graça de Deus nós podemos dizer que, como igreja, nós queremos viver com este espírito. Posso falar por todos? Posso falar por todos? Amém? Como igreja nós queremos viver com este espírito. Amém? Nós queremos ter este espírito, fazer o que for necessário para recebermos a promessa de Deus. Amém? Seja o que for necessário para conquistarmos esta cidade, para conquistarmos esta região para Jesus. Nós estamos cá, estamos prontos. Queremos conquistar ou não? Os irmãos querem conquistar esta cidade ou não? Amém? Então temos que ter este espírito. Vamos fazer o que for necessário para conquistar esta cidade para Jesus. Amém? E sabe, nós não vamos desistir, não nos vamos render, não vamos baixar os nossos braços. Pela graça de Deus, vamos continuar a conquistar para Jesus. Amém? Vamos continuar a conquistar para Jesus. Pela graça de Deus, vamos continuar a ser uma igreja relevante neste lugar. Amém? Pela graça de Deus, nós vamos continuar a ser uma igreja que se levanta em autoridade, conquistando território para o reino de Deus. Obrigado pelo vosso entusiasmo. E fazendo o que for necessário para levar o Evangelho às pessoas desta cidade, para levarmos o Evangelho às pessoas desta região, a pessoas que estão perdidos e estão quebrantados no seu coração. Amém? Nós temos uma missão. Esta é a missão que Jesus nos deu. Amém? E estamos prontos a fazer o que for necessário. Amém? Diga lá comigo: eu estou pronto. Aleluia. Eu estou pronto a acabar também. Espera, só mais um bocadinho. Só mais um sinal, está bem?
Ainda é cedo, não é cedo? Eu sei que já estou aqui a falar há muito tempo, mas é só mais um bocadinho. Sabe, o quinto sinal de uma igreja relevante é que nós vemos que aquela igreja ela recebeu o poder do Espírito Santo. Amém? E tudo o que eles operaram foi debaixo deste poder do Espírito Santo. Amém? Atos 2:2. Atos 2:2. Diz assim: de repente veio um som do céu. Sabe, este de repente, deixe-me dizer, todo o de repente que nós encontramos na palavra de Deus é precedido por um tempo de prova. Todo o de repente é precedido por um tempo de prova, por um tempo em que a nossa fé é colocada à prova, em que a nossa fé é posta à prova. E para aqueles discípulos, foram 10 dias lá no cenáculo, ok? Eles não sabiam quanto tempo é que iriam lá ficar, eles estavam lá sem saber o que é que iria acontecer. E este de repente, portanto, aconteceu depois deste tempo em que a fé deles foi colocada à prova. E eles tinham apenas presente a promessa que a promessa do Pai iria chegar no tempo determinado por Deus. E passaram por um tempo de prova. A sua fé foi posta à prova, foi um tempo de espera e depois disso, de repente. Diga lá comigo, de repente. E meu irmão, talvez o teu de repente esteja prestes a chegar. Amém? E nós dizemos, Deus, que venha depressa. Que venha depressa o meu de repente. Que eu estou aqui aflitinho, já não consigo aguentar mais, mas ficamos firmes. Amém? E no tempo determinado, o teu de repente irá chegar. Amém? Por isso permanece firme, permanece confiante, permanece com fé. Porque no tempo determinado por Deus, o teu de repente irá chegar. Amém? Então diz lá, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Sabe, é impossível nós lermos o Novo Testamento sem nos apercebermos de como este momento mudou a história, de como este momento mudou a vida daqueles homens. É impossível nós lermos o Novo Testamento sem termos como referência este momento divino, este momento sobrenatural. Sabe, naquele momento, ninguém estava a argumentar, preocupado, a arranjar perguntas, mas o que é que aconteceu? Mas o que é que foi isto que aconteceu? Sabe, eles não estavam minimamente preocupados com isso. Eles não estavam preocupados a saber se eles naquele momento tinham recebido o Espírito Santo, se tinham sido batizados com o Espírito Santo ou se tinham sido cheios do Espírito Santo. Isso pouco lhes importava. O que lhes importava é que eles tinham recebido a promessa do Pai. E algo mudou na vida deles, ok? Tudo aquilo tinha a ver com uma entrega total. Eles tinham feito uma entrega total à causa do Pai. E eles tinham... E aquilo é o resultado de uma expectativa de ver a concretização de uma promessa. De ver a concretização da promessa do Pai. E sabe, neste momento de entrega total, de uma rendição total das suas vidas a Deus, Deus posicionou a igreja para a concretização do seu plano. Para a concretização do seu propósito. Amém? E isto aconteceu porque eles fizeram uma entrega total. Fizeram uma rendição total a Deus. Amém? E sabe, nesta manhã, vamos pensar um pouquinho, só alguns segundos, sobre a nossa vida. Amém? Vamos pensar sobre a nossa vida. Sabe, nós podemos viver a nossa vida com uma vida cheia de barreiras. Construímos aqui algumas muralhas à nossa volta, construímos alguns compartimentos, construímos algumas barreiras. Podemos viver a nossa vida cheia de restrições, entregando apenas parte da nossa vida a Deus. Okay? Deus, ok, tu és o meu Senhor, mas aqui, esta barreira aqui é à minha maneira.
aqui nesta parte, ok, pronto, está bem, é à minha maneira. Aqui ainda não abre, ainda não cedo esta parte da minha vida, ainda sou eu é que mando aqui. Ou então, sabe, nós podemos viver a nossa vida deixando cair todas as barreiras e simplesmente dizer: Deus, Tu és um Deus bom. E eu não vou temer. Eu não vou temer. Entrego a minha vida a Ti. Entrego-me a Ti. Entrego-me ao Teu propósito. Entrego-me aos Teus planos. Entrego-me à Tua causa. Faz o Teu querer na minha vida. Amém? Sê o centro da minha vida. Eu me entrego totalmente a Ti. Entrego a minha vida a Ti. Senhor, eis-me aqui. Faz o Teu querer em mim. Senhor, eis-me aqui. Enche-me de Ti para cumprir o Teu propósito para a minha vida. Amém? E sabe, quando nós fazemos este tipo de orações, este tipo de oração, coisas perigosas acontecem. A palavra de Deus diz que naqueles dias, todos os dias eram acrescentados à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem é que quer ver isto? Eu quero ver isso nos meus dias. Amém? Porque a salvação não era só para aqueles dias. É para hoje também. Amém? E nós temos uma missão, nós temos um propósito. Mas isso vai requerer da nossa parte uma entrega total. Uma entrega total ao nosso Deus. Deixar que Deus seja o centro da nossa vida. Amém? E quando nós o fazemos, amém, nós vamos ver a concretização do plano de Deus. Nós vamos ver os sonhos que nós temos de ver esta cidade salva, consagrada a Jesus. Amém? Uma cidade que vive para a glória de Deus, uma cidade onde a bondade de Deus é manifestada. Amém? Nós queremos ver isso. Amém? Então vamos nos entregar ao nosso Deus. Amém? A palavra de Deus diz que todos os dias se acrescentavam à igreja aqueles que se haviam de salvar e que eles se encontravam, encorajavam uns aos outros diariamente. Diz que eles partilhavam uns com os outros os seus recursos. Diz que milagres aconteciam diariamente. Amém? Aleluia. E tudo como resultado de uma entrega total ao nosso Deus. De uma entrega total à causa de Jesus. Amém? E a nossa oração, meus irmãos, eu estou mesmo a terminar, deve ser: Senhor, eu estou pronto. Quem pode dizer comigo: Senhor, eu estou pronto? Eu estou pronto. Eu estou pronto, Deus. Eu estou pronto. Enche-me de Ti. Senhor, faz isto na minha vida. Senhor, faz isto na vida da Tua igreja. Senhor, faz isto no nosso meio. Opera isto na nossa igreja. Nós estamos prontos para fazer esta oração? Estamos prontos para assumir este compromisso? Dia a dia vamos chegar ao nosso Deus e dizer: Deus, enche-me de Ti, enche-me da Tua presença, eu quero conhecer-Te mais, eu quero saber mais de Ti, eu quero que Tu manifestes através da minha vida a Tua glória, que Tu manifestes através da minha vida a Tua bondade, que manifestes através da minha vida a Tua unção, o quão grande Tu és, o quão poderoso Tu és. Amém? E eu acredito, como eu disse há pouco, os nossos melhores dias ainda estão para vir. Amém? Amém? Diz lá a pessoa que está ao pé de ti: os teus melhores dias ainda estão para vir. Aleluia! Os melhores dias desta igreja ainda estão para vir. Amém? Aleluia! Nós vamos ver tempos de manifestação da bondade de Deus, da glória de Deus, manifestação do poder de Deus. Amém? Há salvação para esta cidade. Amém? Há salvação para esta cidade. Amém? Mas nós precisamos fazer Jesus o centro das nossas vidas. Amém? Jesus tem que ser o centro das nossas vidas. Temos que ser uma igreja que está pronta a servir. Amém? Temos que ser uma igreja que está pronta a assumir o risco. Okay? Não sabemos bem, mas vamos dar este passo em fé. Vamos avançar em fé. Temos que ser uma igreja que está disposta a fazer o que for necessário. Arregaçar as mangas e vamos lá, vamos fazer o que for necessário. Amém? E temos que ser uma igreja que vive debaixo do poder sobrenatural de Jesus, que confia que não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, mas é o Espírito de Deus. Amém? Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? Amém? Não é pela nossa sabedoria, não é empurrando as pessoas, não é abrindo a cabeça das pessoas e pondo lá a palavra de Deus. Nada disso. É pelo Espírito de Deus. Amém? É pelo Espírito de Deus que nos capacita, que nos fortalece. Amém?
Aleluia. Aleluia. E a nossa oração deve ser: Deus, que Deus faça tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós podemos pedir, que nós podemos pensar, segundo o poder que opera em nós. Amém? E nós podemos dizer: Deus, eu entrego-me a Ti, entrego-me a Ti. Eu me entrego a Ti. Faz o Teu querer, eu me entrego ao Teu propósito. Enche-me de Ti, eu quero servir-te. Enche-me do Teu poder, enche-me do Teu amor, enche-me da Tua alegria, enche-me da Tua vida, enche-me da Tua luz, enche-me com tudo aquilo que Tu tens preparado para mim. Deus, enche-me de Ti. Amém? Podes dizer comigo: Deus, enche-me de Ti. Enche-me de Ti, ó Deus. Podemos ficar juntos em pé? Vamos juntos dizer: Deus, enche-me de Ti. Aleluia. Há um doce espírito neste lugar. Há um doce espírito neste lugar. Deus está aqui. Deus quer falar ao teu coração. Aleluia. Há um doce espírito neste lugar. Deus está aqui. Aleluia. Vamos consagrar as nossas vidas ao nosso Deus. Amém? Ouça, eu posso estar aqui a falar, mas nós temos que pegar naquilo que ouvimos e fazer com que isso seja vida na nossa vida. Fazer com que isso traga luz à nossa vida e praticar isso, pôr isso em prática na nossa vida. Amém? Nós podemos ouvir 1500 pregações por mês e a nossa vida não sair da cepa torta. Amém? Mas nós temos que pegar naquilo que ouvimos e fazer alguma coisa com aquilo que nós ouvimos. Amém? Amém? E vamos nesta manhã, mais uma vez, entregar as nossas vidas ao nosso Deus. Vamos dizer: Deus, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti, ó Deus. Faz o Teu querer nas nossas vidas. Faz o Teu querer na minha vida. Enche-me de Ti. Enche-me de Ti. Aleluia. Fica na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Na Tua presença.